Perfeito. Então, vamos começar. Eu vou falar aqui, a princípio, vou colocar algumas considerações, né? O foco aqui é na parte tecnológica e pedagógica, acerca do cadastro das ATPCs. Então, qualquer questão de organizacional não será tratada aqui no momento. Um ponto importante a se ponderar é que o cadastro de ATPC via sede ele acabou de ser implementado. Então, ele ainda precisa de ajustes mais finos. E esses ajustes vão nascer principalmente do feedback que vocês passarem para a gente e dos encaminhamentos para a equipe da Citem, para que o sistema se consolide e se aprimore. Tá joia? Então, vocês vão ter acesso a um forms para coletar dúvidas e sugestões. Primeiro passo aqui é entender a estrutura geral do ATPC. Assim como no ano passado, o ATPC é dividido em semana A e semana B. Um ponto interessante da diferença da semana A para a semana B, além, é lógico, das pautas EFAP que mudam, mas é a estrutura do primeiro momento de ATPC. Esse primeiro momento, que na semana A ele é produzido pela UE, observando aqui, né? Na semana A ele é produzido pela UE. Na semana B, esse primeiro momento é produzido pela DE, que no caso da nossa diretoria é a trilha formativa encaminhada pelo núcleo pedagógico para as escolas. Isso é uma visão geral. Agora a gente vai começar a se aprofundar em casos mais específicos. Passando aqui. Então, para entender, né? Tanto a semana A quanto a semana B, ela é composta de 7 momentos de ATPC. O primeiro momento, então, é trabalhado um tema local. Na semana A, a pauta é via UE. Na semana B, a pauta é via DE. Depois, nós adentramos as pautas oriundas da EFAP e seus desdobramentos, que constam como um momento de ATPC. Perfeito? E existe aqui a escala de prioridade, porque nas escolas regulares a gente tem professor que não faz todos os ATPCs, então ele tem que priorizar nessa ordem, né? De cima para baixo, a prioridade dele. Dando sequência. Bem, aqui a gente tem um ponto específico do ensino médio. No ensino médio, a gente tem professores que possuem unidades curriculares e professores que não possuem unidades curriculares. O que muda no tocante ao ATPC deles? A semana B. Como assim? Semana A, a pauta normal, né? Tema local pela UE e os aprofundamentos da EFAP e seus desdobramentos. Na semana B, o professor que não tem unidade curricular segue as pautas da EFAP como recuperação e aprofundamento, temas complementares e currículo. Já o professor que possui unidade curricular, no momento em que o professor que não possui está fazendo recuperação e aprofundamento, o professor que possui a unidade curricular vai fazer a pauta EFAP da unidade curricular. Perfeito? Isso em 2 momentos ali, você observa que ele vai se debruçar sobre a unidade curricular dele. Então, ficar atento que é um dos papéis do PC é encaminhar os professores para as pautas EFAP correspondentes. Seguindo. Agora a gente adentra, então, o ensino integral, as especificidades do ensino integral. Para isso, eu vou voltar um minutinho só nesse slide aqui que tem os números, tá? Então, a gente vai do 1 ao 7. Por que eu estou voltando aqui? Esses 3 primeiros momentos da regular são diferentes, né? Eles têm uma abordagem diferente na PEI, que é o que eu vou mostrar agora. Pronto, aqui. Os 3 primeiros momentos para as escolas PEI, eles ocorrem da seguinte forma. Então, nós temos o primeiro momento de ATPC é o ATPC-G, pauta produzida pela UE. O segundo momento também é ATPC-G, só que nesse segundo momento, nas escolas PEI, há a variação entre semana A e semana B. Então, toda semana, a PEI possui um ATPC-G, que a pauta é da própria unidade escolar, e na semana A ela tem um segundo ATPC-G, pauta unidade escolar, porém na semana B, esse segundo ATPC-G corresponde à trilha formativa do núcleo pedagógico, que é encaminhado. Por quê? Porque daí a pauta é da DE, perfeito? Terceiro momento, numa escola PEI, corresponde ao ATPCA. Já? Então, aqueles 3 primeiros momentos da regular, na PEI correspondem a 2 ATPC-G e 1 ATPCA.
Lembrando que o segundo ATPCG varia dado a semana, sendo pauta da UE ou da DE. Na sequência, segue, então a gente vê aqui, né? 1, 2, 3, a gente vai seguir para as pautas EFAP, conforme as semanas correspondentes. Então, recuperação e aprofundamento, desdobramento, currículo, desdobramento, isso numa semana A. Uma semana B, recuperação e aprofundamento, desdobramento, temas complementares, desdobramento. Perfeito? Agora a gente vai ver um outro caso. Escola PEI com aprofundamento curricular. Como que funciona? Similar. Então, conforme já foi dito, né, os 3 primeiros momentos correspondem a 2 ATPCGs, lembrando que o segundo varia o EDE, conforme a semana, um ATPCA da UE, e aí, como o professor possui unidade curricular, na semana B, ele vai ser direcionado às pautas EFAP da unidade curricular e seus desdobramentos. Joia? Essa é a mudança que ocorre quando o professor possui unidade curricular, numa escola PEI. Bem, aqui vai ser encaminhado para vocês, tem uma tabela. Essa tabela, produzida pelo Núcleo Pedagógico, ela identifica os canais para cada tipo de professor em cada situação. Então, é uma tabela para auxiliar. Caso haja uma dúvida, nossa, para qual canal o professor vai? Entra nessa tabela, tem as abas ali embaixo, né? PEI, quando não é PEI, se tem itinerário formativo, se não tem itinerário formativo. Depois eu vou abrir a tabela para ficar mais fácil. Mas ali vocês vão ter discriminado. Então, nessa situação, tal dia, ele vai assistir o que passou nesse canal. Perfeito? Lembrando que todos esses ATPCs ficam no repositório. Vamos lembrar alguns pontos importantes, né? O PC deve garantir que os professores acompanham as transmissões e realizem os desdobramentos. Cabe ao PC garantir a comunicação da agenda de ATPC para os professores, e por isso aquela tabela vai auxiliar, porque ela identifica a qual canal o professor deve se dirigir nos momentos de pauta EFAP. Cabe ao PC apoiar os docentes na definição e priorização da formação, acompanhar os registros dos desdobramentos e refletir acerca dos aprendizados e a aplicação deles em sala de aula. A gente sai agora dessa parte mais de organização e a gente vai para a parte mais sistêmica. E aqui eu vou lembrar, né, que eu falei no começo, que esse sistema está sendo implementado agora, então ele ainda precisa de alguns ajustes finos que eles vão surgindo conforme a gente vai dando feedback à equipe de desenvolvimento. Então vamos lá, cadastro do ATPC, né? Qual que é a regra? Ele é feito por quem? Ele é feito por quem produz aquele momento. Então, o ATPCG, quem que vai fazer o cadastro do ATPCG? O PCG, tá? Então, quem executa, né, quem produz aquele momento de ATPC é quem fica responsável por cadastrar na sede. Como é que cadastra? Lá na aba EFAP, a gente tem essa nova aba ATPC e tem o ponto de cadastro. Ele entra ali em cadastro, simples, vai colocar ali adicionar ATPC, preenche, né, as especificações, então a classificação, o nome, a área do conhecimento, o componente, a data em que ocorreu, se é unidade curricular ou não. É interessante fazer uso da tag, né? Então pensar quais são as palavras-chave desse ATPC e cadastrar essas tags, porque isso vai facilitar no futuro o professor filtrar. Às vezes ele lembra, falou sobre isso, falou sobre recuperação, ele coloca recuperação, está tagueado, vai filtrar por recuperação, vai aparecer. Então, é interessante fazer uso, isso vai facilitar a vida do professor e a vida do próprio coordenador quando ele precisar retomar esses cadastros. Seguindo, ele vai dizer, né, em qual segmento ocorre, ensino fundamental 2 ou ensino médio, e aí ele grava. Bem, tem uns pontos importantes aqui. Já foi dado o encaminhamento para a equipe de desenvolvimento, não só pela nossa diretoria, mas por outras, desse entrave que ocorre. Se eu, coordenador, acabei de cadastrar o ATPC,
Algum professor foi lá, atualizou a página, acabou de aparecer para ele o ATPC. Ele rapidamente entrou e apontou a presença. A partir do momento que o primeiro professor apontou a presença naquele ATPC, por enquanto, não há possibilidade de exclusão. Você não consegue excluir. A gente já encaminhou isso, não só aqui, como as outras DEs, eles vão pensar alguma tratativa para essa ocorrência. Mas, por enquanto, se um professor apontou a presença, fica impossibilitado de deletar. Então, ficar atento a isso, ter algum combinado com os professores, para eles não saírem apontando presença, que às vezes você ainda queria editar alguma coisa, alterar ou excluir, e se tiver esse apontamento, não consegue. Tá joia? Outro ponto é a ata. Na ata pede-se que insira um resumo da ATPC. E aqui a gente encontra um outro ponto que já foi encaminhado para a equipe de desenvolvimento. São só 500 caracteres. Então, muitos coordenadores estão encontrando dificuldade em fazer uso só desses 500 caracteres. A equipe de desenvolvimento afirma que futuramente haverá uma implementação e uma melhoria nesse campo da ata. Mas, por enquanto, são só esses 500 caracteres que a gente tem para usar. Feito? E na ata deve constar um pequeno resumo do ATPC e demais especificidades que ocorram, que o coordenador acha necessário colocar, registrar em ata. E agora vem a parte, né, do apontamento de presença por parte dos professores. Então, o professor entrou na sede dele, repara que para ele não aparece a possibilidade de cadastrar, aparece só presença. Ele clica em presença, aí aparecem esses filtros. Aqui a gente vai ter que conversar um pouco sobre possíveis contornos, tá? Esses filtros têm apresentado alguns problemas. Então, vamos lá. O primeiro filtro ele tem funcionado perfeitamente, que é onde o professor filtra por ATPCs da EFAP, ATPCs da unidade escolar ou ATPCs da diretoria. Em alguns momentos, tem vários relatos disso, não só aqui, quando o professor usa os demais filtros, não aparece nada. Então, um contorno uma dica que eu coloco é quando o professor falar que não está aparecendo nada, pedir para ele colocar lá só EFAP e pesquisar, que daí vai puxar a lista dos ATPCs, e ele procurar ali, apertando para frente, qual é o ATPC correspondente dele. Lembrando que esse encaminhamento já foi dado, eles prometeram trabalhar nesse problema do filtro. Mas, por enquanto, caso isso ocorra, a gente faz esse pequeno contorninho, que é colocar, vão listar todos e procurar naquela lista qual é o seu correspondente. Outro ponto importante, os da EFAP ficam no filtro EFAP, os da unidade escolar ficam no filtro unidade escolar e os da diretoria de ensino ficam no filtro diretoria de ensino. A gente já recebeu o caso, não aparece para mim o ATPC da diretoria de ensino, mas era só alterar ali em cima para o filtro diretoria de ensino. Perfeito? Então, por enquanto tem esse contorno, mas logo mais para frente esse filtro vai funcionar de maneira correta. Seguindo, aí o professor clica em apontar, verifica os dados dele, aí ele confirma que aqueles dados são dele, que está sendo fidedigno. Ele escolhe como ele participou, se presencial, se remoto, como foi, e ali ele coloca, e qual instrumento, se ele assistiu pelo repositório, ao vivo, como foi, e ele grava. A partir daí ele já gravou a presença dele, ele tem a presença registrada. Aqui alguns lembretes. Quando a primeira situação, que é uma situação muito corriqueira, não aparece o ATPC para o meu professor, verificar a associação do professor, tanto com a classe quanto a associação da carga horária dele ao ATPC. Sem essas associações feitas, realmente não vai aparecer para o professor. Então, em qualquer situação de professor que alega que não aparecem as ATPCs para ele, o primeiro ponto, lá, o primeiro lugar de ter que lançar a luz e observar são as associações. Lembrar que Proatec, professor de sala de leitura, não fazem o apontamento de presença de ATPC. Então, não consta para eles essa opção na sede. Eles não vão encontrar isso, não tem como eles acessarem isso para apontar a presença. Lembrar também da figura do PCA,
é uma figura híbrida. Ora ele cadastra o ATPC, ora ele responde, ele aponta presença no ATPC. Já? Acho que é isso. Essas são as considerações. Tem um Forms, né? Que é onde a gente quer coletar feedbacks e dúvidas. Dúvidas pontuais a gente vai entrar em contato e os feedbacks a gente vai encaminhar para a equipe de São Paulo. Vou parar a gravação agora. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta. Só a gravação. O Luiz percebeu aqui que a gente não tinha iniciado a gravação. Então, bom, iniciamos agora, antes tarde do que nunca, né, Luiz? Ok, pessoal, então temos esse cronograma aí. Eu vou passar muito rapidamente para aqueles que ainda não têm familiaridade, para aqueles que já têm também com a metodologia, apenas para reavivar, né? Lembrando que as dúvidas, né, a gente solicita para que vocês encaminhem no Forms, que será disponibilizado ao final aqui da nossa reunião, e dúvidas gerais a gente vai responder diretamente ali, e dúvidas específicas a gente vai entrar em contato com as escolas, ok? Lembrando também que em acompanhamentos, supervisão, PCAE e PCNPs estarão também sintonizados à disposição para dar esse suporte para vocês nesse processo de elaboração dos planos de melhoria. Então, a gente tem o primeiro momento, que é conhecer o problema, e neste primeiro momento, normalmente a gente trabalha com análise de indicadores, né, as avaliações externas, IDEB ou IDESP. Perguntaram se já tem definido um horário de quarta-feira. Bom, quarta-feira, normalmente, né, a gente inicia após meio-dia, né? Então, acredito que seja só esse segundo período, período da tarde. Mas a gente confirma para vocês, até, Luiz, se você conseguir essa informação aqui, né? Agora, até o final da reunião, a gente já confirma para vocês, tá ok? Bom, normalmente o conhecimento do problema é análise das avaliações externas e dos resultados internos também, né? Nós não temos indicadores externos, né, para trabalhar esse início de plano de melhoria. Esse foi até um ponto assim, muito discutido com a equipe central na reunião que houve nessa semana. Muitos gestores, né, questionando como que a gente vai partir sem o resultado do SARESP. Ok, já foi confirmado para quarta-feira, né, que foi uma dúvida aqui que surgiu no chat, são 4 horas de trabalho, né, então começa meio-dia, ok, nesse horário aí, após meio-dia, né, então nós vamos ter só um turno de trabalho, ok? Então, esse foi um problema que surgiu muito polêmico, né? Porque como utilizar a metodologia sem o resultado de avaliação externa, né? E sem as metas também. A gente sabe que esse é um ponto crucial, chave para a elaboração do plano. O que a equipe central respondeu, né? Está sustentando ali, é que façamos agora, devido ao atraso aí dos resultados, façamos agora uma análise, né? A gente já vem fazendo desde o planejamento, dos resultados internos, né? Da conselho de classe, ADE, AP, os portfólios, enfim, né? A fluência leitora, tudo que a gente tiver de material assim para fazer uma análise, né? Dos indicadores, né? Para que a gente possa fazer um reconhecimento aí do problema, né? Com relação a desempenho ou fluxo, né? Lembrando que o problema, né, ele vai ser sempre quebrado em desempenho ou fluxo. Então, a ideia, né, de conhecer o problema, quem já tem familiaridade com o método, né, são os objetivos ali da escola, da equipe, os valores, né, os resultados e os prazos ali para as ações, ok? Quebrar o problema é o segundo passo, né, que consiste em justamente a gente definir se o problema da escola está mais concentrado em desempenho, se em desempenho é em língua portuguesa ou em matemática, ou em fluxo, né, se em fluxo
se é por abandono, reprovação por nota ou reprovação por falta, ok? Então, como vai ser definido o número de problemas para cada escola? Aquelas escolas que têm 3 segmentos não são o nosso caso, né? Então já vou pular. As escolas com 2 segmentos, elas priorizam 3 problemas, sendo eles 2 para um dos segmentos e um problema para outro segmento, né? Então um segmento fica com 2 problemas, um outro com um, e a escola com um segmento prioriza 2 problemas, ok? Bom, quebrar o problema, a gente vai descrever, né, de forma concisa, tentando apresentar claramente o indicador de desempenho ou fluxo e o segmento que aquele problema afeta. Alguns cuidados que precisam ser tomados na hora de priorizar os problemas, né? O histórico ali deve ser sempre avaliado, nem sempre será priorizado o indicador com pior resultado, né? É muito importante ter essa análise histórica. Então, mesmo não havendo resultado de avaliação externa, a gente tem o histórico das avaliações externas e também o histórico das avaliações e dos indicadores ali internos, né? Deve ser especificado a qual segmento de ensino cada problema se refere, né? Isso não se pode perder de vista. Não se recomenda que um problema englobe mais de um segmento, ok? Então, um problema está sempre atrelado a um ou outro segmento. No caso do desempenho, cada problema deve se referir a uma disciplina. Não deve ser discutido o baixo desempenho não deve ser discutido o baixo desempenho em matemática e língua portuguesa juntos, né? Então, quebrar o problema é justamente chegar nessa especificidade. Baixo desempenho, qual segmento, em qual componente, ok? Língua portuguesa ou matemática. No caso de fluxo, deve ser desdobrado até o último nível para priorização, ou seja, reprovação por falta, por nota ou abandono. E depois, conhecendo e quebrando o problema, agora a gente passa para a identificação das causas do problema, né? Essa etapa ela busca estabelecer a relação entre o problema e as suas causas. É um exercício que permite conhecer os fatores do processo que estão falhando na sua função de agregar valor ao resultado e que devem ser tratados em um plano de melhoria, ok? Então, este é o processo aí de elaboração, mas ao mesmo tempo de apropriação, né, da escola, dos gestores e professores, daquilo que realmente é pertinente, diz respeito à necessidade ali da escola. Então, para isso, né, identificar as causas do problema, tem aquela sugestão, né, de percursos, né, que o método segue, que é a realização de brainstorming para identificação de causas, né? A gente vai priorizar as causas mais importantes, depois vai chegar à identificação, a partir das causas priorizadas, chega-se à identificação das causas raízes. Bom, aqui eu acho que nem precisa ler, né? Estamos acostumados já com essa dinâmica do brainstorm, que é a tempestade de ideias. Lembrando que a gente faz o brainstorm sempre com aquele comitê, né, que foi definido pela escola, por vocês gestores, né? É muito importante tentar trazer representantes de todos os segmentos ali que compõem a comunidade escolar, né? Conseguindo trazer gente que represente todos os segmentos envolvidos, a gente consegue ter uma melhor visão, né, da problemática ali da escola. A identificação das causas, né, a maioria aí deve se lembrar, a gente usa aquela espinha de peixe, né, esse diagrama, que a gente vai organizar, né, após todos os participantes escreverem as causas em post-its ou pedacinhos de papel, a gente vai colar em cada espinha, sendo que cada espinha, né, do peixe, ela representa uma daquelas famílias de causas, né, que são as 8 aqui que a gente tem na metodologia, ok? Depois vai para a priorização das causas, né? Não sei se vocês se lembram, mas a gente tem aquela planilha onde a gente faz a votação, né? A gente lança todas as causas priorizadas e depois todos os participantes fazem as votações, né? E a gente vai ver a relevância da causa, se é alta, média ou baixa, né? Ficando as causas mais relevantes definidas ali para se chegar depois àquela
a técnica dos porquês, né, e chegar às causas raízes. Né? Essa é a planilha de priorização de causa, aquela ferramenta, né, que a gente utiliza para fazer a votação entre os participantes. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de causas lançadas, 13 causas priorizadas aí lançadas. Depois a gente vai informar o número de participantes, daí vai sair para quem está manipulando a ferramenta as notas que cada participante darão, né, notas 10, 5 e 3. Né, lembrando que a causa de maior importância, de média e de menor importância. Então, a gente vai ter a votação dos participantes, né, para chegar àquelas causas priorizadas. Porém, quando algum participante, só para mostrar, né, a gente tem essa seta vermelha aí mais para o lado esquerdo, o participante 3 ali, ele fez alguma votação que não estava conforme ao que foi definido aqui. Ele teria que votar ele teria que dar 2 notas 10, 4 notas 5 e 7 notas 3, né, totalizando aquele número de 13 causas. Porém, ele fez alguma coisa errada, então a ferramenta aponta, né, o participante 3 votou errado, então a gente vai, acerta o voto daqueles participantes que tiverem feito errado, e assim para conseguir chegar ao resultado. Ok? Aqui a gente chega no final, né, no caso aqui, as 5 causas priorizadas. Lembrando que a gente trabalha entre 3 e 5 causas para cada problema. Podemos eleger as 3 mais votadas ou as 5, dependendo daquilo que a escola vir perceber como maior necessidade para ela. Quanto mais se desdobra uma causa, né, agora na busca das causas raízes, maior a chance de definir uma ação robusta que terá impacto no resultado. Então, aquela técnica dos porquês, né, sugere-se que chegue-se até o 5º porquê. A gente sabe que, às vezes, a gente chega no 3º porquê, né, e o comitê ali formado chega num consenso que, bom, aquela causa é a raiz, ela chegou na raiz do problema. Então, se todos chegarem a esse consenso, né, fica definida o 3º porquê. Mas o ideal é que se esmiúce mais para tentar chegar no mais profundo ali do problema. Essa aqui é uma consideração, né? O primeiro porquê é um sintoma, o segundo uma desculpa, o terceiro um responsável, o quarto um motivo e o quinto a causa raiz, né? Acho que é um exemplo aqui que eles estão dando do que cada porquê, né, como que ele vai se aprofundando no problema. Mas aqui ele volta a dizer, né, eu já acabei de explicar, que nem sempre será necessário chegar até o 5º porquê, ok? A partir de uma causa primária, isso é importante também lembrar, podem ser levantadas uma ou mais causas secundárias, todas são válidas, chegando assim a uma ou mais causas raízes. É importante manter a criticidade em relação aos porquês. Para isso é necessário realizar o cheque de consistência dos 5 porquês, que é aquele percurso que a gente faz, né, utilizando a expressão logo, né, num sentido da esquerda para a direita, e depois a gente retorna logo e depois como é que é? Agora me fugiu. Ai. Não. E depois você volta com logo. Isso, perdão. É o retorno que é o logo, exatamente. Porque determinada causa né, afeta ali o desempenho, né? O conta, então a gente vai fazer o porquê no sentido da esquerda para a direita, exato, e o logo da esquerda para a direita. Verificando se há consistência, né, nesse percurso, chegou-se ali à causa raiz. Essa é a planilha, né, que vai ser enviada para vocês hoje depois da nossa reunião, onde vocês vão registrar esse processo da causa priorizada à causa raiz. É isso, né? Chegamos aqui já ao final. A ideia era só passar por esses 3 primeiros passos, né? E como temos até o dia 25 para a inserção
dia 25 de março, para a inserção das ações do plano, na sequência, faremos uma nova, após esse período aí de iniciação das escolas a esses 3 primeiros passos, faremos na sequência um atendimento para a gente pensar nos passos subsequentes, ok? Então, a gente vai deixar agora disponível para vocês o link, né, que a gente já veio falando desde o início, para dúvidas e sugestões, e o QR Code, né, para que vocês possam acessar, registrar aí a participação de vocês e dúvidas existentes, para que a gente possa, na sequência, atender essa demanda, ok? Agradecemos a participação de todos. Eu vou verificar se o Luiz tem alguma fala ainda a fazer, tem algo para dizer, Luiz? Não? Tá bom, pessoal. Então, agradecemos a participação de vocês. A gente fez uma convocação até 4h30, mas já estávamos planejados de tentar fazer no máximo em 1 hora essa reunião, para não tomar muito tempo de vocês. Acredito que a gente tenha atendido, né, a essa necessidade de tempo e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Tá bom? Uma boa tarde a todos, um abraço e até a próxima.